Bom, vamos começar então esse painel número 4, financiamento de campanha. Teremos como expositores Dr. Rubens Naves, advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo e autor de publicações na área do direito. Também o Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto, secretário-geral do Conselho Federal da OAB. E o sociólogo Silvio Katia Bava. Vamos começar pelo nosso sociólogo Silvio Katia Bava, mas antes eu queria só dizer, todo esse evento, esse seminário e a campanha da TV Cultura começou numa conversa e num pedido informal do Rubens Naves, do Dr. Rubens Naves, que está aqui do meu lado. Ele me pediu para que a gente pudesse fazer um movimento no Brasil e começasse a discutir e integrar o povo brasileiro nessa campanha Reforma Política Já, e com o intuito de catalisar também o processo dentro do Congresso Nacional. Isso começou com a nossa campanha e esse ano vamos alongar com essa parceria maravilhosa com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Então passo a palavra agora para o sociólogo Silvio Katia Bava. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Quero também agradecer o convite para estar aqui, para participar dessa importante iniciativa de discussão sobre a reforma política. Saudar os companheiros de mesa, os companheiros de plenário, e reconhecer inicialmente o papel importante que a OAB tem cumprido em várias campanhas cívicas em prol da democracia no Brasil. Eu quero lembrar, justamente nesse tema, a iniciativa da OAB São Paulo, da ação direta de inconstitucionalidade do financiamento das empresas, que foi um ato extremamente importante, E quero lembrar também algo com a qual a iniciativa também teve envolvendo a OAB, que foi uma consulta popular em setembro passado sobre a reforma política e a alternativa de uma constituinte independente para sua realização. 7.452.000 cidadãos e cidadãs brasileiras se manifestaram e 97% defendendo essa constituinte independente para a realização da discussão da reforma política. É mais gente que a população do Uruguai, do Paraguai, de muitos países, no mundo, e foi muito pouco divulgada, foi muito pouco conhecida essa iniciativa, mas eu acho que é uma expressão, vamos dizer assim, da sociedade civil, a qual o Ayrton estava se referindo, inclusive, da maior importância, que nós não podemos desconhecer. Essa capacidade de mobilização da sociedade, que em outras oportunidades já se apresentou também, e que... O meu tema aqui é o financiamento das campanhas, E eu queria começar por dizer o seguinte: nós temos modificações muito profundas no planeta em relação à questão do poder, Especialmente depois de 2008, com a crise financeira, que permitiu que as fusões e as megafusões gerassem ainda mais poderosos grupos econômicos e financeiros. Hoje em dia há numerosos analistas que dizem que o sistema político mundial foi capturado pelos grandes grupos empresariais e financeiros. Esse é um fenômeno global que tem seu rebatimento no Brasil, Eu gostaria de sinalizar, por exemplo, que hoje nós temos empresas que têm um PIB muito maior do que muitos países. Existe um fundo de BlackRock, se não me engano, que maneja 4,3 trilhões de dólares. E nós nos sentimos muito orgulhosos de ter os nossos 300 bilhões para defender as políticas nacionais. Quer dizer, há uma simetria de poder muito forte. Com relação à questão do nosso financiamento, posto essa consideração geral, a regra muda em 1997. Desde a criação da Lei Orgânica dos Partidos, em 65, ainda no período do regime militar, era proibido o financiamento por empresas de campanhas eleitorais.
Isso surge em 97, com a Lei 9.504 e 9.096, né, que passam a permitir o financiamento por empresas de campanhas eleitorais. A repercussão disso é enorme, né? Eu trouxe alguns números para apresentar a vocês que são realmente muito significativos. Conversando inclusive com especialistas europeus, eles consideraram as campanhas brasileiras eleitorais as mais caras do mundo. São comparáveis com os custos de campanha nos Estados Unidos, né? Mas a capacidade e a riqueza dos Estados Unidos nos coloca em primeiro lugar quanto ao gasto em campanhas eleitorais. Então nós temos somos mais campeão de mais uma coisa, né? Bom, o financiamento por essa parte de 97. Na eleição de 2002, nós temos um número do Tribunal Superior Eleitoral de que foram gastos na eleição tudo, deputados, senadores, presidência, tal, 800 milhões de reais. Em 2010, 4,9 bilhões de reais. Nesse ano passado, 5,1 bilhões de reais. Fazendo uma média com relação aos candidatos eleitos, para se eleger deputado federal, na média é preciso ter 1.100.000 reais. Para ser senador, é preciso ter 4,5 milhões de reais colocados na campanha. Governador, 23,1 milhões de reais. Isso muda o jogo. Quer dizer, se antes a política se fazia no espaço público, né, buscando a adesão às propostas e aos programas, mesmo aqueles que hoje têm essas propostas e têm esses programas, não teriam qualquer chance de se eleger se não tiverem também esse apoio financeiro. E de onde vem esse apoio financeiro? Em 2010, menos de uma dúzia de grandes grupos financeiros e empresariais financiaram 320 dos deputados eleitos. Na verdade, foram 5% das empresas que financiaram alguma coisa. Nós estamos falando, inclusive, do pessoal que está listado na Lava Jato, né? Quer dizer, 5% das empresas que financiaram alguma coisa elegeram uma bancada de 320 deputados. Essa questão chama... Bom, eu não vou nominar as empresas, posso fazer isso, eu tenho a lista, mas essa questão chama a atenção de que o espaço da política acabou sendo preenchido num vazio, né, por esses grandes grupos financeiros e empresariais, né, o que justifica inclusive a existência de bancadas. Agora, nesse Congresso que acabou de se eleger, que vai tomar posse, né, nós temos uma bancada do agronegócio e das empreiteiras de 214 deputados presentes em 23 partidos. A bancada dos bancos tem 197 deputados presentes em 16 partidos. A bancada dos frigoríficos tem 162 deputados em 21 partidos. A bancada das mineradoras tem 85 deputados em 19 partidos. A bancada da bebida alcoólica tem 76 deputados de 16 partidos. Eu só listei as bancadas maiores e mais importantes, mas nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, nós temos várias bancadas que dizem que a questão programática e que dizem que a questão do interesse público está subsumida ao interesse particular de cada um desses grupos de privados, não é? Quer dizer, não é preciso assegurar a dimensão pública e republicana do caráter eleitoral e da democracia.
Uma pesquisa da Fundação Kellogg, de 2011, fez uma correlação entre o investimento, principalmente que as empreiteiras de obras públicas fazem nas eleições, e os seus contratos posteriores, né? E houve uma relação assim: para cada real investido numa campanha, você consegue R$ 8,5 de retorno por contratos, né? É um bom negócio, né? Quer dizer, isso nos leva a uma questão da maior importância, quer dizer, o distanciamento do sistema político como um todo das aspirações e demandas da sociedade, não é? Porque o manejo dessas bancadas no Congresso permite que sejam atendidos lá as demandas desses setores, mas não contemplam a preocupação com as questões de dimensão pública, com as questões da cidadania, né? Daí porque, inclusive, a extrema importância dessa ação direta de inconstitucionalidade, que pode resolver um dos principais problemas, não é? Das distorções que nós vivemos hoje, né? Sem ter que passar por uma reforma política em Constituinte ou no Congresso. Quer dizer, é crucial que o Supremo assuma, né, a sua responsabilidade e se manifeste e decida sobre a questão do financiamento público de campanhas. Queria também fazer uma observação, se vocês me permitem, né, com relação a essa discussão em torno do tema da corrupção, né? Ela tem sido tratada pela grande mídia como uma questão ética, moral, de foro pessoal. Vamos dizer, são pessoas. Mas quando ela é sistêmica, você não pode mais atribuir às pessoas, né? E eu diria que agora começa a se levantar o pano dos reais interesses que estão envolvidos nisso, quando encontramos, né, as maiores empresas do Brasil, né, criminalizadas, né, pela Operação Lava Jato, e que vai se estender, né? Portanto, existe uma possibilidade de leitura do que é a corrupção como sendo um instrumento dos grandes grupos econômicos e financeiros para influir nas políticas públicas. Um instrumento que encontra na eleição dessas bancadas de interesses corporativos a sua contrapartida interna no sistema político, não é? Portanto, quer dizer, se nós quisermos resgatar a importância da cidadania, nós temos que dizer que a empresa não vota. A empresa não tem direito de escolher a condição de vida dos cidadãos brasileiros, né? E, portanto, quer dizer, um passo que me parece dos mais importantes, né, para que a gente possa avançar nessa campanha que está sendo liderada pela OAB, mas que tem também uma grande rede de cidadania sustentando. Eu não sei se vocês conhecem, mas já há mais de 10 anos existe uma plataforma pela reforma política de movimentos sociais de ONGs, né? Discute propostas e aprimora, vamos dizer assim, a sua intervenção social já há um bom tempo, envolvendo sindicatos, envolvendo igrejas, envolvendo ONGs, envolvendo, enfim, dizer, um grupo importante de representações da sociedade civil, né? Eu termino aqui a minha fala agradecendo a oportunidade e expressando a minha aspiração de que o primeiro passo deve ser focado justamente nessa questão do financiamento empresarial, né, de campanhas eleitorais. Nós devemos proibi-lo, né, pelos canais democráticos que nós temos, né, e, a partir daí, abrir uma discussão da melhor maneira de engajar a sociedade nessa discussão sobre a reforma política. Ela não é um assunto apenas dos parlamentares, ela não é um assunto apenas dos partidos políticos, que também estão vivendo essa crise de representação e crise programática por conta desta simbiose entre o Estado e o interesse privado, não é?
E a partir daí eu penso que iniciativas crescentes de sensibilização da sociedade podem ser cada vez mais importantes, que tenham muitos seminários como esse. Muito obrigado.